Graça e paz de Cristo Jesus a todos vocês. Vamos começar mais uma aula de hermenêutica bíblica. E nesta aula nós vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos na aula anterior, que é a literatura profética nas Sagradas Escrituras. Na aula anterior, vimos a profecia que acontece contemporaneamente nas igrejas. Mas na aula de hoje nós vamos estudar como interpretar a profecia contida nas Escrituras. É de suma importância que possamos nos deter sobre este assunto, uma vez que grande parte da Bíblia é composta de profecias. Vamos começar então com as características principais da profecia bíblica. Em primeiro lugar, precisamos notar que a revelação é dada ao profeta de forma intuitiva. Então, tem-se a impressão de que o futuro é imediatamente presente, completo, ou de que todos os acontecimentos já estão em andamento, quando muitas vezes não é assim. Precisamos observar também que, como o assunto da profecia é dado intuitivamente, uma profecia pode parecer como uma única ocorrência. Porém, na verdade, às vezes, ela pode ter 2, 3 ou até mais cumprimentos. Então, uma única profecia pode ter vários cumprimentos nas Escrituras. Outra característica importante é que o profeta muitas vezes fala da glória futura nos tempos da sua própria sociedade e experiência, o que faz muitas vezes a gente confundir a questão cronológica. Outra característica das profecias é que a profecia bíblica pode ser cumprida logo após ser pronunciada, com um lapso muito pequeno de tempo, ou pode ser cumprida em data muito posterior, com um lapso muito grande de tempo. Ainda, a profecia pode ser cumprida de uma única vez ou pode ser cumprida sucessivamente. Outra característica é que as profecias frequentemente formam partes de um todo. E assim, as profecias devem ser comparadas umas com as outras na Bíblia. Nenhuma profecia é dada isoladamente e nem é de particular interpretação, como diz a própria Escritura. Então, as profecias precisam ser interpretadas num todo, conectadas umas às outras. Ainda precisa ficar claro para nós que o profeta muitas vezes vê juntos fatos que estão amplamente separados no seu cumprimento. Ele vê elementos separados como se estivessem juntos. Nós vamos tentar exemplificar essas coisas para torná-las um pouco mais claro. Uma outra questão importante a atentarmos nas profecias é o elemento cronológico da profecia. Os profetas frequentemente falam de coisas que pertencem ao futuro como se fosse presente aos seus olhos. Por exemplo, Isaías 9:6. Nós lemos: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vejam que às vezes tem elementos aqui que são apresentados com verbos no passado, outros no futuro. Mas a profecia toda dada aqui, ela, embora se referisse ao futuro, é dada de forma como se fosse muitas vezes presente aos olhos do profeta. Por outro lado, os profetas também falam de coisas futuras
como se fossem passadas. Vejam, por exemplo, Isaías 53, verso 2 e verso 3, que diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Viram que essa profecia de Isaías está falando sobre Jesus, que viria séculos depois. Mas ela é apresentada como se fosse no passado. Ele cresceu, passado. Foi desprezado, passado. Foi rejeitado, passado. Então é importante observarmos o tempo cronológico, a cronologia da profecia. Nem sempre uma profecia que é dada para o futuro é apresentada com verbos no futuro. Ela pode ser apresentada com verbos no presente e até com verbos no passado, mas está se referindo ao futuro. Uma outra questão de suma importância é a lei da dupla referência. Poucas leis são mais importantes de observar na interpretação das profecias do que a lei da dupla referência. Como é essa lei? Ela diz que dois acontecimentos, muito distantes no que diz respeito à época de cumprimento, podem ser unidos no escopo de uma única profecia. Isso acontecia porque o profeta tinha uma mensagem para a sua própria época e outra para o futuro. Então, reunindo dois acontecimentos muito distantes dentro de um mesmo escopo da profecia, ambos parecem que vão acontecer ao mesmo tempo, mas na realidade eles falam de realidades muito distantes uma das outras. Eu costumo dizer que é como se o profeta estivesse observando duas montanhas à distância, uma maior e outra menor na frente. À distância, as duas montanhas parecem estar juntas. O profeta vê tudo junto. Mas quando você chega perto das montanhas, você percebe que existem, às vezes, quilômetros de distância de uma para com a outra. Então é assim que ele muitas vezes vê a profecia. Muitas profecias têm dupla referência, elas se cumprem uma parte agora e uma parte depois. Outras profecias, elas misturam elementos do futuro muito distante com o futuro não muito distante. E aí parece que é tudo uma coisa só. É a forma do povo judeu entender a profecia. E nós precisamos entrar nisso, nessa mente, para tentar compreender melhor as profecias. As mesmas profecias, muitas vezes, então, têm um sentido duplo e referem-se a diferentes acontecimentos, um próximo e às vezes outro remoto, um secular, outro espiritual ou eterno. Uma vez que os profetas tinham em mente vários acontecimentos, às vezes suas expressões podem ser parcialmente aplicáveis a um, parcialmente aplicáveis a outro. E nem sempre é fácil fazer essas transições, o que pertence a esse período e o que pertence a um período futuro. O que não foi cumprido, via de regra, inicialmente deve ser aplicado ao período futuro. O que já foi cumprido dentro de uma profecia, muitas vezes pode ser considerado típico do que já se cumpriu ou ainda um tipo do que resta a ser realizado. Muitas vezes Deus trabalha desta forma. Ele estabelece uma profecia futura, mas com um elemento exemplar presente. Nós temos como exemplo Abraão. Quando Abraão recebe a profecia
de que ele seria bênção para todas as nações na sua descendência, nós vemos que há um cumprimento próximo que é o filho Isaque. Mas há um cumprimento muito mais amplo e distante e profundo naquela profecia, que é o próprio Cristo, como Paulo vai nos alegar lá na frente nas suas cartas. Então, era o propósito de Deus dar a visão próxima e distante, para que o cumprimento de uma garantisse o cumprimento da outra. Ou seja, um cumprimento está atrelado ao outro. Se há o cumprimento do nascimento, por exemplo, do filho a Abraão, do Isaque, se há este cumprimento, é porque o cumprimento mais remoto, mais distante, também vai acontecer nas Sagradas Escrituras. Então vamos agora para os princípios sobre como podemos interpretar as profecias bíblicas. Esses são os mais importantes. Como podemos interpretar as profecias bíblicas? Primeiro, procure conhecer o pano de fundo. Procure conhecer a data, o autor do livro onde a profecia foi dada. Quem deu a profecia? Qual era o pano de fundo? Qual é a situação em que ele estava vivendo quando falou aquela profecia? Qual era a situação do povo para o qual ele escreveu aquela profecia? A quem a mensagem profética está sendo dirigida? Isso é importante. Aliás, muitas mensagens proféticas têm no Antigo Testamento Israel como foco e não a igreja. E nem sempre profecias dadas a Israel têm um cumprimento maior para a igreja. Existem profecias que são dadas simplesmente a Israel e não à igreja. Precisamos estar atento a esse fator. Segundo, quando as profecias foram ditas? Como os ouvintes originais teriam a entendido? Isso é importante. Uma profecia é dada dentro de um contexto. Então, quando temos uma profecia, temos um ouvinte original para aquela profecia. Quando ela foi dada, como eles a compreenderam? Precisamos partir deste raciocínio para entendermos para onde vai a nossa compreensão a respeito das profecias bíblicas. Terceiro, preste atenção ao contexto. Em que contexto esta profecia foi proferida? O contexto é muito importante. Lembre-se que o contexto é um elemento muito importante nas escrituras, no processo interpretativo. Quarto, faça uma distinção entre profecia condicional e profecia incondicional. Um exemplo disso seria Gênesis capítulo 12, verso 1 até o verso 3, que diz: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa profecia é uma profecia chamada incondicional. Deus falou e ponto final. É assim que vai acontecer. Ou ainda, nós temos as profecias da própria volta de Jesus. Não importam as circunstâncias que queiramos ou façamos, o Senhor Jesus vai voltar. É uma profecia incondicional. Porém, nós temos profecias condicionais. Ou seja, essas profecias vão ter o seu cumprimento ou não, dependendo da ação humana. Um exemplo disso é em Jonas, capítulo 3, verso 4, que diz: Jonas entrou na cidade de Nínive,
e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ora, Jonas estava profetizando que Nínive seria destruída daí a 40 dias. Mas essa profecia não era incondicional, era uma profecia condicional. Como vocês sabem, o povo de Nínive se arrependeu e então Deus não destruiu a cidade. Jeremias, capítulo 18, o verso 7 até o verso 10, nos fala desta realidade, nos explica esse tipo de profecia condicional. Diz assim: se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino será arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Então aqui vocês viram que existem dois tipos de profecias. Uma profecia incondicional, que independe da ação humana, e uma profecia condicional, que depende da ação humana. Dependendo como o homem se comporta, então a profecia tem um cumprimento, dependendo de como ele se comporta, tem outro cumprimento. Espero ter contribuído para uma compreensão maior sobre as profecias bíblicas. Se Deus quiser, na próxima aula continuaremos esse assunto, já que ele é tão vasto e rico. Deus os abençoe.